Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer, transformados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração, e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, aos que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém, Jesus. Convido vocês a se colocar de pé mais uma vez. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus aqui no livro de Lucas, no capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Você sabe que a gente tem já, como de costume, há muitos anos, de ter sempre na igreja um culto de oração e ensino da palavra de Deus, É o que nós precisamos para viver, E eu considero esse o culto mais importante da igreja. Ele continua, para nós aqui, sendo um dos mais fracos na presença, Os que estão mais aqui no domingo. Mas cultive esse hábito de vir orar aqui nas quartas-feiras e ouvir uma palavra, Que Deus sempre coloca no meu coração e eu tenho esse prazer de transmitir aqui para os irmãos, No livro de Lucas, no capítulo 13, versículo 22, está escrito assim: E percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Os irmãos podem sentar. Eu li pausadamente e até, de certa forma, querendo frisar algumas coisas, porque certamente você já ouviu muitas vezes essa pregação, Mas hoje eu vou dar uma explicação melhor ainda do que aquilo que você tem visto, porque é assim que Deus faz. A Bíblia, meus irmãos, não é só uma repetição de a gente ficar repetindo, lendo aquilo que está escrito. A gente tem que saber como interpretar,
Quando eu era jovem, que eu comecei a aprender a estudar a Bíblia, eu comprei muitos livros para aprender como é que se aprende a ler. Eu aprendi o seguinte: quando você lê um texto, você tem que fazer essas perguntas: quem, onde, o que, por quê, quando, né? São essas perguntas que você tem que fazer para você dizer assim, ó, o que Jesus está dizendo? Por que Jesus está dizendo? Quando foi que ele disse isso? Por que ele falou assim? Em que ocasião isso vai acontecer? Aí você começa a estudar e você vai aprender. Porque eu pergunto para os irmãos: vocês têm ideia de como será o encontro da igreja com Jesus Cristo? Vocês têm ideia? Acho que não tem. Uns que falam que é no arrebatamento, que nós vamos arrebatá-la no céu. Outros dizem que ele chegará aqui. Quer dizer, eu me refiro, quando é que nós vamos dizer assim, Senhor, Senhor, e ele vai dizer, não vos conheço? Esse tipo. Em que ocasião? Quando será isso? Porque se você está aqui embaixo e os crentes estão lá em cima com Jesus, como é que você vai falar? Quando é isso? Eu fiquei me perguntando. Em que momento você vai dizer assim, Senhor, abre minha porta, Senhor, me salva, me leva contigo? Quando é isso que isso vai acontecer? Outra coisa, quando é que a porta se fecha? Quando é que essa porta se fecha? Porque diz assim, quando, né? Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, aí vocês vão ficar do lado de fora, vocês vão dizer isso. Vocês vão aprender isso hoje aqui. Você sabe que esse rapaz aqui, esse sujeito que fez essa pergunta para Jesus, ele teve uma ideia muito boa. Ele perguntou para quem podia responder, né? Senhor, são poucos os que se salvam? Eu vou começar por aqui, meus irmãos. E ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita. Você sabia que essa palavra, e muitas vezes esse monte de traduções da Bíblia anda enfraquecendo e corrompendo a Bíblia? Esse porfiai, meus irmãos, no grego, é uma palavra tirada do grego dos Jogos Olímpicos. Você já assistiu os Jogos Olímpicos? Vocês aqui já assistiram, todo mundo já assistiu, né? Quer dizer, os lutadores, aquelas moças que praticam ginásticas, enfim, aqueles esportistas, as corridas. Como é que você sabe? A irmã está dizendo que não assistiu. Não assistiu, não gosta, né? Mas eu estou dizendo simplesmente que essa palavra é tirada desses esportes. Como é que você acha que um esportista, um atleta, ele vai para uma competição dessa? Como é que você acha que ele vai para ganhar, se ele sabe que só um é que leva a medalha de ouro? Ele se prepara, ele se esforça. Você sabe que essa palavra também, uma pessoa quando ele está se preparando para um combate, seja uma luta de boxe, seja uma luta de sumô, seja judô, seja uma corrida, seja qualquer atleta, ele se abstém de muitas coisas. Ele não sai para as festas, ele não pode sair, ele tem que se acordar de manhã, ele tem uma dieta especial, ele não pode comer qualquer coisa, ele não pode beber álcool, ele até se separa, até numa concentração, eles até se separam até das mulheres. Por quê? Porque eles precisam evitar distrações, eles têm que estar preparados, porque no momento daquela batalha, eles têm que dar tudo que eles têm. Né? Seja uma corrida de 50 metros, de 100 metros, de 500 metros rasos, sei lá o quê, mas eles dão tudo que ele tem. E essas passagens que o apóstolo Paulo usa da Bíblia é tirado disso. E essa palavra porfiai, e em outros lugares diz assim, esforçai-vos, ou quer dizer assim, agonizai. Essa palavra quer dizer, você tem que agonizar, você tem que lutar, sofrer. Você tem que dar tudo de si. Uma pessoa, né, passando por um lugar apertado, ele faz careta, ele faz esforço, enfim, ele se esforça. Se tiver que passar por um portão que está fechando, ele vai passar com força.
porfiar quer dizer agonize, lute. Você tem que ser, aqui ó, diz assim ó, ele diz assim ó, saúda-vos Epáfras, só para você ter uma ideia, que é dos vossos servos em Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Os irmãos já esqueceram o que é combater em oração? Os irmãos já ouviram uma pregação que eu fiz aqui da luta de Jacó por Deus. Aquilo é um combate de oração. Jacó não estava brincando, ele combateu com Deus. Jó combateu com Deus, ele falava: Senhor, o que está acontecendo? Ele lutou. Então ele estava combatendo em oração, agonizando. Você viu Jesus orando no Getsemane? Pai, livra-me dessa agonia. Ele agonizava, não é? Então esse porfiar é agonizar, é você lutar com todas as suas forças, com todo o seu ser. Você precisa lutar para vencer. Se você, aqui diz assim ó, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo confissão diante das boas testemunhas. Ele diz assim: e ninguém é coroado se não militar legitimamente. Se ficar lutando meio que sem vontade, não vai ter galardão, não vai chegar. Os irmãos sabem que eu botei o nome o título dessa pregação? O reino de Deus é um lugar onde os fracos não têm vez. Os fracos não têm lugar no reino de Deus. O reino de Deus é o que abrange os céus, o lugar onde ele vive, e a terra. Aqui, o reino de Deus é tomado pela força. Você tem que se apoderar dele e lutar por ele. Se você não lutar, você não vai vencer. Porque o diabo está lutando contra você para impedir que você entre nesse reino. Hoje de manhã eu escutei duas reportagens a respeito de drogas. Uma no Canadá, uma nos Estados Unidos, no Canadá também, e outra na Europa. Irmãos, eu não sabia disso, mas existe uma droga chamada fentanil. Acho que é fentanil, tá? É a ketamina, não sei nada, fentanil. Até devia ter escrito, porque eu nem sabia dessa droga. Que essa droga, meus irmãos, ela é 50 vezes mais poderosa do que a heroína. Ela é 100 vezes mais poderosa do que a própria morfina. Então é uma droga que destrói o cérebro, que destrói a vida de uma pessoa. Agora você vê que em todos os lugares no mundo existe essa praga de droga destruindo a vida das pessoas. Aí eu comecei a pensar nisso, porque as pessoas dizem assim: ah, fulano, ora por mim, ora por mim, ora por mim, porque eu sou drogado, eu quero me libertar. Meu filho, não é só orar, você tem que lutar, porque lá nesses lugares existem pessoas que fazem parte de ONGs, ou então pessoas voluntárias, ajudando eles. Ajuda, chega lá da água, levanta, vamos ali, vamos fazer um tratamento. E essas pessoas que estão ajudando eles, também já foram viciados. Então, eles, quem quer sair, sai. Mas preste bem atenção, porque eu vou voltar a esse assunto quando eu falar de uma outra coisa aqui. Eu vou voltar a falar sobre isso. Quem quer vencer, tem que lutar para vencer. Não adianta eu estar aqui, eu tomei uma cachaça, estou cheio de, como é que diz assim, ressaca, ora por mim na igreja, ora por mim. Aí quando passa a ressaca, aí vem a vontade e ele já está lá. Ele está lutando? Ele vai vencer? Deus vai tirar a vontade dele? Não vai. Você vai agonizar. Você vai pegar a sua garrafa de cachaça, você vai dizer assim, ó, isso aqui é uma garrafa de cachaça que eu comprei por R$20. Eu vou tomar essa e depois eu não tomo mais. Não! Se você quiser vencer, você vai ter que derramar ela e jogar fora. Você pegar a carteira de cigarro, você rasga, você joga fora. Você tem que lutar, porque você vai ser derrotado se você não lutar.
te dá força. Então, não tem lugar para fraco no reino de Deus. Se você olhar para o livro de Apocalipse, ele está assim, olha, ao que vencer, o vencedor, aquele não é o derrotado, não é o que foi derrotado pelas drogas, não é o que foi derrotado pelos vícios, não é pelo que foi derrotado pelos prazeres da carne, não é o que foi enganado pelas concupiscências do mundo. Para você vencer, você precisa lutar, agonizar, lutar legitimamente para entrar no céu. Esforçar. Se você não se esforçar, irmãos, as pessoas têm a mania de orar para converter os outros. Oração não é para converter. A oração, você pode fazer uma oração para Deus. Senhor, abre os olhos daquele fulano, Senhor, ajuda ele. Mas o que vai converter ele é a pregação da palavra de Deus. Ele vai ter que ouvir e vai ter que obedecer. Você quer ver como Deus não tira o nosso desejo? Ele falou para Caim: Caim, se você fizer direito, haverá bênção para você. Agora, se você não fizer, o pecado jaz à porta e contra ti será o seu desejo. Quer dizer, o desejo de pecar vai vir, Caim. Mas você tem que dominar o desejo de pecar. O seu desejo que você tem no coração é de matar o seu irmão. Você está sendo dominado pelo ódio. Você está sendo dominado pela inveja. Mas você precisa dominar o ódio e a inveja. Você precisa vencer esse desejo maligno de querer matar seu irmão. Porque se você matar, você também vai morrer. Era isso que ele disse assim: contra ti será o seu desejo, mas sobre ele você tem que dominar. É o seu desejo, é o seu dever dominar o desejo de pecar. Então, se não luta legitimamente, se a pessoa não quer de verdade, não luta, ele não consegue. Sem luta não há vitória. Lá no céu não entra derrotado, só entra vencedor. E Deus não sai, Jesus já mostrei para vocês que Jesus não sai arrastando ninguém. Senhor, eu quero te seguir. Olha, as raposas têm covil, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você vem, você já sabe disso, então vem. Pega a tua cruz e vem. Por que pegar a sua cruz? Porque Jesus estava indo para a morte. Ninguém sabe, às vezes, como que é carregar a cruz? Eu vou dizer para você, a sua cruz não é o seu marido que você não suporta ele. A sua cruz não é a sua esposa teimosa, sei lá o que, eu estou só inventando, tá? A sua cruz não é o seu filho problemático. A sua cruz não é alguém que está doente na sua casa e você tem que cuidar dele. A sua cruz não são os seus vizinhos. A cruz representa a determinação de morrer. Quando Jesus pegou a cruz, ele estava indo morrer no Calvário. Ele estava no caminho da salvação. Eu estou indo ser, essa daqui é a cruz onde eu vou ser crucificado. Você, para vir comigo, essa cruz só cabe um, tem que trazer a tua cruz também. Quando a Bíblia diz-nos que nós temos que renunciar a nós mesmos e até a nossa própria vida, estando disposto a morrer, se necessário for, por Jesus. Essa é a determinação. Não tem lugar para fraco. Quando Deus falou com Josué, ele disse assim: levanta-te, Josué. O que é que tu está aí postado? Levanta-te, é forte, corajoso, esforça-te. Levanta-te. Eu não vou te levantar. Levanta-te. Quer dizer, levante-se você mesmo, se coloque de pé. Eu não vou esforçar você. Esforça-te. Toma força. E quando Deus vê a sua determinação, a sua vontade de vencer, então Ele junta a força com você e você vence. Agora vamos para outra parte ali. Entrai pela porta, esforçai-vos, faça força para entrar. Se você não fizer força para entrar, você não vai entrar. Porque o diabo não vai deixar. Ele vai encontrar, ele vai achar sempre dificuldades para afastar você desse caminho. Se você não lutar,
Mas nós vamos chegar a essa parte ainda aí. Não te apressa. Aí ele diz assim, ó, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Quando é que essas pessoas vão procurar entrar e não vão poder? Quando? Jesus responde, olha, quando é, Jesus, que nós vamos, alguns vão querer entrar e não vão poder? Diz assim, ó, quando o pai de família se levantar e fechar a porta e vocês ficarem de fora. Agora, quando é que nós estamos de fora? Irmãos, a porta da salvação está aberta enquanto você está vivo, está aqui. E nesse capítulo 13 de Mateus, Jesus conta duas coisas. Jesus diz assim, olha, chegou no início do capítulo 13, nesse mesmo capítulo aqui, chega uns discípulos assim, mestre, tu viu só a notícia que saiu aí? O que foi? Olha, Herodes matou um grupo de pessoas, ele foi cruel e o sangue dessas pessoas ele misturou com os holocaustos. Quer dizer, Herodes tinha agido de forma cruel com um grupo de pessoas e tinha matado eles, né? Tipo uns rebeldes, alguma coisa, alguém que se insurgiu, ele matou. E aí Jesus diz assim, e vocês pensam que eles eram mais pecadores do que o resto das pessoas que tinham em Jerusalém? Quer dizer, porque eles tiveram aquele fim trágico, vocês acham que eles eram mais pecadores? Em verdade eu vos digo que não. Se vocês não se converterem, igualmente perecereis. Aí ele diz assim, aí é Jesus que conta para ele, você sabe aquelas 8 pessoas que uma torre caiu em cima deles? Isso são acidentes, irmão, simplesmente acidentes. Vocês acham que aquelas pessoas que morreram com a queda daquela torre eram mais pecadoras do que os outros? Não, em verdade vos digo que se não vos converterdes, igualmente perecereis. O que ele queria dizer com isso? Que todos nós estamos sujeitos a ter nossa vida ceifada de repente. E aí a portinha se fechou para nós. E aí eu dizia para o meu amigo, né, que teve esse acidente, eu digo, pois é, levar uma queda de um telhado de 3,5 metros de altura, não dá tempo você mandar congelar a imagem e fazer uma oração e se converter, se consertar com Deus. Dá tempo? Não. E nós sabemos de gente que morreu assim, né? Desce direto e puf, morreu. Quer dizer, porque não dá tempo você... Então Jesus estava dizendo assim, ó, vocês estão correndo o mesmo risco deles, de morrer a qualquer hora, e se morrer sem salvação, pereceram. É isso que Jesus está dizendo para eles. Se vocês não se converterem, igualmente perecereis. Porque quando a gente é convertido, a gente pode ser levado a qualquer hora, mas tem a garantia de ir com Jesus. Agora não dá para se consertar. Olha, a torre está caindo. Para aí, torre, vou fazer uma oração. Não dá. Não cai agora não. Espera aí, Jesus perdoa meus pecados, minha mãe vai estar pum, cara, agora para cair. Não dá certo. Isso não dá certo. Vai entendendo o que eu estou dizendo para vocês aí. Hoje eu não vou gritar nem falar alto. Aí ele diz assim, quando o pai fechar a porta, então vocês vão dizer, quando vocês estiverem de fora, vocês vão dizer assim, Senhor, abre-nos. E respondendo, ele vos disser, não sei de onde vós sois. Quando é que eles vão começar a dizer? Os irmãos sabem que não é aqui, até pode ser que uma pessoa possa ter essa porta fechada definitivamente, né? Mas ela é quando você morre. Agora, esses são os argumentos dos crentes que levam a uma outra coisa, a questão da iniquidade, tá? E ele diz assim, olha, não sei de onde vós sois. Preste bem atenção nisso, quando ele diz assim, ó, eu não sei de onde vocês, Senhor, abre-nos a porta, eu não sei de onde vocês são. Aí eles vão dizer, espera aí, Senhor. Olha, ele diz assim, então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Aonde essas pessoas estarão? Ele diz assim, ali
haverá choro e ranger de dentes. É no inferno, na perdição. Aqueles que hoje não se esforçam para a salvação, lá na perdição, quando eles se depararem com uma situação que eles não podem, eles vão estar gritando isso. Por isso que a Bíblia diz assim, muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Porque a porta já está fechada. E Jesus vai ouvir os gritos deles, dizendo: Jesus, que nem a oração, gente. Jesus, lembra-te de mim, me tira daqui. Porque a gente, se um ser humano está diante de um bandido que matou um, matou outro, aí ele se ajoelha: por favor, não me mata, não me mata. Ele tem aquela ideia de que as palavras dele podem de alguma maneira tocar o coração daquele homem perverso, mas ele vai lá e mata. E as pessoas lá, as pessoas que são, ele diz assim, apartado de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí eu vou entrar nessa história do que é iniquidade. Aí ele diz assim: nós estávamos ali. Quer dizer, o que é iniquidade? Eles vão estar ali, meus irmãos, dizendo o tempo todo: Jesus, não, eu preguei no teu nome, eu estava ali na igreja, eu ouvi o Senhor pregando na nossa cidade, na ceia, eu ouvi o Senhor, tu tens comido e bebido na nossa presença, mas estávamos contigo. Jesus dizia: eu não sei quem você é. Eles vão ficar assim. E os ímpios, eles vão ficar assim? Não, porque ímpio é ímpio. O ímpio não vai nem no inferno, nem aqui, nem nunca. Ele vai simplesmente blasfemar de Deus e xingar Deus. Mas aqueles que pensam que são crentes, porque eles não são crentes, os que não são crentes de verdade são iníquos. Quando ele diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade, meus irmãos, é um pecado semelhante à impiedade. A iniquidade é quando o crente, vamos chamar ele de crente, desavergonhadamente, ele peca, ele mente, ele fofoca, ele xinga palavrão. Não há diferença entre o ímpio e o iníquo. Uma pessoa que pratica iniquidade é uma pessoa que já não tem vergonha de pecar, é uma pessoa que não tem escrúpulos. Qual a diferença de um iníquo, essas pessoas que praticam a iniquidade, elas não diferem nada. Tem vontade de beber uma cerveja? Eles bebem. Tem vontade de assistir Inter e Grêmio? Eles vão. Eles não se importam com a Bíblia, com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas eles dizem, até aqui, nada é maior do que isso aqui. O Grêmio é o maior do mundo, o Inter é o maior do mundo. Nada é maior do que o Inter. Nada o quê, seu hipócrita? Nada o quê? Você é um idólatra. O que é que pode ser maior do que Deus? Isso é uma idolatria. Se tem vontade de assistir um jogo, assiste. Se tem vontade de tomar uma cerveja, toma. Se tem vontade de eu fumo cigarro, não, cigarro eu não fumo. Mas não fuma porque não tem costume. Se chama para dançar, vai dançar. Vamos dar um rolê por aí, vamos. O que tem? Chega na frente e alguém diz assim: tu é crente? Eu vou na igreja. Eu vou na igreja. Tem vergonha de dizer que é crente. Iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Crentes falsos, crentes que creem em Jesus, mas não. Iniquidade, meus irmãos, quer dizer, é uma pessoa que transgride as leis, é uma pessoa que quebra as regras, e não tem vergonha, e não tem temor, e não tem escrúpulos, porque a vida dele, qual a diferença? Não moram praticando coisas que só casados podem praticar, e são crentes, praticando iniquidade. É isso que Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, eu não sou ímpio. Não, você não é ímpio. Bem que você conhece a Bíblia, bem que você conhece a
você me conhece, mas você age como um ímpio, você é um iníquo. A iniquidade, meus irmãos, é aquela pessoa que quebra todas as regras. Não, por que eu não bebo um copo de cachaça? Porque eu nunca tomei cachaça, mas se eu tivesse tomado, eu tomava. Então as pessoas simplesmente fazem tudo o que tem que fazer e eles estão por aí achando que estão, mas eles não estão se esforçando para ir para o céu. Eles acham que vão entrar. Quando é que você ficou de fora quando alguém fala das virgens loucas? Que lado você está? Eu sou a virgem prudente. Ali tem alguém dizendo, Senhor, pois é, aquilo é com ele. A gente não se coloca do outro lado. A gente fica se iludindo, achando que a gente vai estar com Jesus. Só que a gente é aquele que está do outro lado, viu? Fique sabendo disso. Aquele que diz Senhor, Senhor, é os mesmos crentes que dizem Senhor, Senhor aqui, mas não faz o que Ele manda. Vocês são os mesmos crentes. Você me diz assim, Senhor, Senhor, mas não obedece a Ele. É o mesmo que vai estar na petição dizendo Senhor, Senhor, e Ele vai dizer, eu não conheço, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Irmãos, a nossa vida, o nosso comportamento denuncia que nós estamos no caminho largo. Jesus diz assim, entrai, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Que porta é essa, irmãos? Essa porta, para não perder muito tempo e não ficar fazendo palco, né, que eu odeio isso. Essa porta é Jesus. Ele é a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará passagem. Ele é a porta. Que caminho estreito é esse? É Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a porta. Então, meus irmãos, entrai pela porta estreita. Por quê? Porque essa porta é restritiva. A porta do mundo é larga e espaçosa, ela é convidativa. Ela chama para o carnaval, ela chama para as baladas, ela chama para os festivais, ela chama para a falta de compromisso, ela não quer saber de nada. Está cheio de igrejas por aí que não pregam a palavra de Deus. É uma porta larga onde a gente pode fazer o que a gente quer. A porta do mundo, a porta da iniquidade, a porta da ganância, a porta dos prazeres do mundo, a porta enfim, do consumismo do mundo, de querer as coisas do mundo, de amar o mundo, de querer viver como o mundo. Aí eu poderia dizer assim, sabe como é que isso nos denuncia? Olha a igreja. Se está chovendo, você não vai. Se está calor, você não vai. Se está ventando, você não vai. Se você está cansado, você não vai. Se você tem outro compromisso com uma pessoa, chegou um dia de domingo à noite, disse assim, eu não vou porque eu tenho uma coisa para fazer. Uma pessoa dessa não tem temor de Deus. É um insulto, não a mim, mas um insulto a Deus, um insulto ao nosso entendimento. Aí você diz assim, que esforço você está fazendo para ir para o céu? Pense, olhe para você, responda para você, não responda para mim. Não responda para mim. Você se acorda de madrugada agoniado para se jogar no chão e pedir, Deus tenha misericórdia de mim, para que eu não venha perder minha fé. Você faz isso? Não. Então não é nem questão, a igreja é apenas um termômetro que mostra o caminho que você está. Você está num caminho largo. Eu me lembro que lá na cidade de Dom Pedrito, um pastor, um homem muito soberbo, que também não gostava de mim, falou essas palavras, disse assim, irmão, dizem que a porta do céu é apertada e que o caminho é estreito. Sinceramente, irmão, eu não acho apertado. Eu digo, grande coisa agora, né? Não é apertado? Então você está no caminho errado, criatura.
assim. Tu tem consciência do lugar que tu está andando, do caminho que está andando? Agora pergunta para mim, pergunta para uma pessoa que sabe o que é viver sofrendo, chorando, suportando as aflições do dia a dia, para se manter fiel a Deus. E orar e dizer: Senhor, não me deixe cair em tentação, não deixe o diabo me pegar, não, me ajuda, meu Deus, tem misericórdia de mim. O céu, meus irmãos, é para aquele que tem ambição pelo céu, que se imagina caminhando naquela cidade, que se imagina na presença de Deus. Antigamente a gente aceitava Jesus e o nosso foco era a salvação. Hoje não. Hoje o foco dos que vêm na igreja é viver no mundo como se fosse filho do rei. Só foi do rei diabo, príncipe desse mundo, não é? E aí ele diz assim: olha, quando vocês estiverem lá, é lá que vai estar. Não vamos. Porque veja bem, se o povo de Deus está junto com ele, onde é que esses outros que não vão estar gritando? É claro que eles não estão na presença dele. Quando você e eu se der de conta que essa porta está fechada, você vai querer. Muitos vão querer entrar. Por que muitos? Porque os ímpios, que nunca quiseram e que blasfemam de Deus aqui na terra, estarão blasfemando lá, porque são inimigos de Deus, porque estão dominados pelo poder de Satanás. O ódio deles contra Deus é grande, porque eles queriam que Deus deixasse eles fazer o que eles quisessem, mas Deus não deixa, então eles têm raiva, né? Eles queriam assim: me dá minha vida e deixa eu fazer o que eu quero. Não, a vida não é sua. Se fosse sua, até você podia fazer, se você tivesse nascido sozinho. Mas eu fiz você e vou desmanchar você, vou transformar você em pó. Primeiro você vai virar pó, e depois o seu espírito vai prestar conta a mim, porque ele é meu, me pertence, eu sou o dono dele. E eles vão estar ali. Aí lá, mas essa multidão de crente, que de crente só tem um nome, vai estar lá na perdição, gritando: Senhor, tem dó de mim, tem piedade, lembra, ô Senhor. Eu me lembro, meus irmãos, que a Bíblia, se não me engano, diz no livro de Gênesis, que quando o Senhor fechou a arca, Deus fechou ela por fora. Eu não sei se estou enganado, mas acho que é isso aí. Tem uma parte que diz que fechou por fora, porque Noé podia se compadecer, né, dos gritos das mulheres: Noé, abre para mim, por favor. E ele dizia assim: aqui tem canto para ele, não é que podia puxar aquele ali pela mão. Não é você que manda aqui, que o dono da casa é que fecha a porta aqui. Fechou a porta, não tem mais, acabou. Então muitos vão querer vir. E ele diz uma coisa: ali haverá choro, pranto e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês lançaram fora. Eu entendo que fazer a vontade de Deus, irmãos, não é converter as pessoas, porque quem converte é Deus. O nosso dever é pregar, quer ouçam, quer deixem de ouvir, né? Há tempo e fora de tempo. Por quê? Porque você e eu que pregamos o Evangelho, estamos fazendo um serviço para Deus. Se não fosse eu, ele acharia outro. Se não fosse outro, ele acharia outro, porque ele quer que você fique sabendo disso. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim, né? Então é para isso que pregamos o Evangelho, não é para converter. A princípio é para que a pessoa conheça o Evangelho, e de pregar, e quem crê no Evangelho será salvo, quem não crê será condenado. Então, irmãos, isso aqui é para ver. Você pode, diante dessa palavra, se julgar a si mesmo. Que esforço você está fazendo para ir para o céu? Que esforço você está fazendo para ser crente? Você vai dizer que nem o outro: olha, eu não acho que tem que fazer tanto esforço, não.
Eu acho que não precisa se esforçar tanto, não. Claro que não. O diabo te dá um empurrãozinho, você vai para a igreja. Não, não vou para a igreja, não. Vamos ali, não. Faz comigo, deixa essas bíblias para lá. Deixa... É verdade. Tá bom. É grande esforço que você está fazendo para ser crente, né? A gente está vendo. Isso te denuncia. Denuncia o teu esforço. Né? Não sei que esses dias eu estava andando com o pastor Milton e a gente foi ali onde mora o nosso irmão lá. Ele disse assim, está vendo todo esse caminho aqui, Ronaldo? O fulano e o Beltrano lá subiu tudo isso aqui a pé, evangelizando. Né? Evangelizando, subia tudo a pé, andava a pé, se esforçando. Então, irmãos, olha só, pense bem, que esforço você está fazendo? Você não vai vencer aqui, criatura de Deus. O reino de Deus requer força. E não é força física, é força de vontade, é desejo de vencer, desejo de ir para o céu. Dizer assim, a minha alma tem sede de Deus. É até uma vergonha falar isso, né? A minha alma tem sede de Deus, como uma terra sedenta. Esse é o desejo que leva o homem para o céu. A minha alma anela pelo Senhor, como o cervo pelas correntes da água. Oh Deus Todo-Poderoso. O inimigo, o diabo está tirando tudo isso de você. E no fim você vai chorar. Eu vou ver o Deus que criou as estrelas. Eu vou ver o Deus que criou as galáxias, os planetas, aquela imensidão de coisas magníficas que Deus fez. Aquele que inventou a água. Ele disse assim, eu vou inventar um líquido chamado água, que é lava. Eu vou fazer a terra, o vento. Como você pode achar que você se ajoelha e fala com esse ser? Você se ajoelhar e dizer assim, Deus, eu não acredito, o Senhor me perdoe, o Senhor disse que a gente tem que ter fé no Senhor, né? Tudo bem, mas eu não acredito que tu tão grande está me ouvindo. Porque quem sou eu? Eu sou um verme. Eu sou um verme. É assim que eu chego diante de Deus, Senhor, eu sou um verme. Eu não sou nada. Se tu virar as costas para mim, Senhor, eu posso te trair. Eu tenho vergonha de dizer que te amo. Antes eu tinha vergonha, hoje eu digo, Senhor, eu te amo de todo o meu coração, com toda a força da minha alma, porque tu és tudo que eu desejo na minha vida. Quando eu era mais jovem, eu sonhava em comprar um carro, eu sonhava em ter uma família, eu sonhava em ter uma casa, tudo isso eu adquiri. E hoje tem carros mais bonitos, mas eu não desejo nada, nenhum desejo supera o meu desejo de estar com Deus, de sentir a paz que Ele me dá. O mundo está em guerra, você não sabe, as pessoas fingem que não sabem, mas aquela guerra que começou na Ucrânia não vai acabar, porque lá está a Rússia, lá estão os Estados Unidos, e a Europa, que deveria estar trabalhando para apaziguar as coisas, ela quer fomentar ainda. Isso não vai terminar, e se por acaso houver um momento de paz, a Bíblia diz assim, quando disserem a paz e a segurança, lhes sobrevirá repentina destruição como aquela que está de parto. Irmão, vai ser tanta bomba estourando de um lado para outro, de repente, a Bíblia diz assim, que os céus passarão com grande estrondo, e os céus e a terra se queimarão, os elementos da terra se queimarão, e tudo que existe na face da terra será destruído. E isso, meus irmãos, é uma guerra nuclear, uma guerra atômica que já começou. Mas o povo continua dormindo. Os que vão se perder continuam não se esforçando. Mas eles estão ouvindo. Quando o pai de família se levantar para fechar a porta, não existe, meus irmãos, nada mais precioso do que a salvação. Não existe esperança maior. Não existe nada maior. Mas eu não me importo que as pessoas não se preocupem com isso, porque a Bíblia tem que se cumprir. E aí
se salvam? São poucos, sim, porque os perdidos, o fato o caminho da salvação ser um caminho estreito, como é que é a palavra que eu disse? Seletivo, que não deixa você entrar com carga, não deixa você entrar de qualquer maneira. Esse é o caminho a Jesus, você não anda com ele? Então é um caminho onde poucos se salvam. Quer dizer que a grande multidão está perdida. As igrejas que pregam a palavra de Deus estão vazias. As que estão no mundo, o caminho largo, estão cheias. E agora? São poucos os que se salvam? Está aí a resposta. São poucos. E outra coisa, se você não se esforçar, você não vai chegar lá. Porque a força que Deus está falando não é a nossa força. Ele está falando de força de vontade, de desejo, de determinação, de decisão. Aquela que é como é que diz assim, decisão é mais ou menos o que a Ruth falou para Noemi. Noemi, volta. Não volta. Noemi não. Ruth, volta. Não volta. Vai lá, volta para os teus deuses. A tua cunhada foi. Ela foi chorando, mas foi. Ela disse assim: eu juro por Deus, se não for a morte, a única coisa que vai me separar de ti. Está aí a determinação. Essa é a força que Deus espera que você tenha para a salvação, para receber recompensa, como Ruth recebeu recompensa. Porque Ruth disse assim: eu não quero saber se eu vou ser rica, se eu vou ser pobre. Uma coisa certa, Noemi, isso é um compromisso moral que eu tenho com você. Não vou te deixar. Onde você viver, eu vou viver. Onde você comer, eu vou comer. Onde você morrer, eu morrerei. O seu Deus é o meu Deus, e somente a morte pode me separar de você. Essa é a determinação. A mesma de Jacó. Me larga, Jacó, que eu quero ir embora. Está chegando amanhecer o dia. Não te largo, você tudo não me abençoar. No reino de Deus não há lugar para tímido, medroso, iníquo, covarde. Só há lugar para os fortes. Seja forte e corajoso. No exército de Gideão, Deus assim: Gideão, manda voltar, a não ser assim, quem for covarde e medroso, volte para casa. 30 mil voltou, ficou só 300, 32, 30 mil e poucos. Por que nós não podemos ser covardes? Por que nós não podemos ser medrosos? Porque a força está conosco, Deus está conosco. A força que a gente usa para vencer não é nossa, é Deus que nos dá. Ele é a nossa força. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: quando eu sou fraco, então sou forte. Irmãos, eu não consigo transmitir para você o desejo ardente que eu tenho no meu coração de encontrar Jesus, sentir o gozo, a alegria que invade a alma, o coração, que lança fora todo medo de passar fome. Às vezes a gente tem medo de falir, a gente tem. Depois diga assim: e daí? E se eu tiver que falir, se eu tiver que ficar sem. Alguém disse assim: mas tu vai viver de quê? Não importa, eu não vou viver para sempre. Nem que eu tenho que sair me gigante aí. A minha salvação é que eu não posso perder. A minha salvação eu não vou perder. Eu tenho uma herança para receber do Senhor, e você também tem. Se coloca de pé em nome de Jesus. E lembre-se disso: sem força você não vai vencer. Se ficar fazendo força para não vir para a igreja, já é um indício de que você também está fazendo força para ficar bem longe daqui. Eu não acredito que uma pessoa que não vem na igreja, que ele fica em casa fazendo oração. É verdade? Quem acredita, levante a mão. Não acredito, irmão. Você tem que dizer assim: Senhor, me dá um coração puro. Peça isso a Deus, me dá um coração sincero. Me dá uma alma pura, um espírito reto. Eu quero te servir. Tira a impureza dos meus lábios, Senhor. Põe um anjo à porta da minha boca para que eu não fale bobagem, para que eu não xingue palavrões. O crente que anda no caminho largo, ele basta. O que vai mudar o comportamento dele é a turma que ele tiver. Se ele estiver no meio de uma turma brava, ele vai usar gelo.
Quando ele estiver no meio dos crentes, ele vai ficar que nem um crente. É o iníquo, injusto. Iniquidade e injustiça. É o pecado que a pessoa comete sem temor, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas se você está nesse estado, pede misericórdia a Deus. Porque eu sei que pedir perdão e se arrepender é difícil, mas quando a gente se arrepende, a gente mostra que a gente está querendo obedecer a Deus e está no caminho certo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vou pedir para a Ivana encerrar aqui.